Salve Maria, meus caros! Os astecas constituem o mais célebre dos povos do ramo étnico-linguístico dos náhuas e, juntamente com os incas e com os maias, disputam o título de povo pré-colombiano mais célebre e mais desenvolvido. De fato, os astecas eles emigraram da região onde hoje é o sudoeste dos Estados Unidos para o centro do atual México, no período que corresponde ao final da Idade Média. E, assim como os antigos romanos absorveram a cultura dos gregos, os astecas absorveram a cultura do reino dos toltecas, que era mais desenvolvido. E nas primeiras décadas do seu período no México, os astecas prestavam serviços como vassalos, como mercenários e como povos submissos a reinos mais desenvolvidos de outros povos náhuas. Acontece que logo os astecas perceberam que eles tinham uma aptidão militar muito mais competente do que qualquer outra tribo náhua. E eles se perguntaram por que sermos os servos se nós podemos nos tornar os senhores do México. E ao longo do século XIV, intensificando, no século XV, os astecas se tornaram uma superpotência que conquistou o centro de onde hoje é o atual México, com uma civilização com avanços extraordinários na matemática, na astronomia, e para eles, astronomia e astrologia constituem a mesma coisa, com desenvolvimentos na agricultura, por exemplo, as chinampas, que eram plantações suspensas em jardins artificiais, porque como o solo mexicano era muito pobre, eles então faziam ilhas artificiais com troncos de árvores prendidos no fundo dos lagos com cordas, e em cima desses troncos de árvores eles conseguiam desenvolver agricultura de cereais, por exemplo, o milho, que era a base da alimentação asteca. Então esse povo extremamente desenvolvido tinha também um senso de moralidade e noções de pecado. O adultério era um pecado punido com a pena capital na sociedade asteca, o roubo era considerado um pecado grave, blasfêmias contra os deuses e os sacerdotes, e até mesmo o pecado solitário, até mesmo a masturbação, era um pecado muito mal visto e reprimido na sociedade asteca. Acontece que todos esses avanços não escondem o fato de que a religião asteca é, sem dúvida, o culto religioso mais cruel já visto em toda a história da humanidade. A religião asteca é altamente complexa e não teria cabimento eu querer destrinchar ela por inteiro aqui. Mas o que é interessante para nós nesse momento é o seguinte: os astecas eles tinham uma visão de mundo que era cíclica, ou seja, diferentes lendas, porque isso é bastante comum entre os pagãos, não existe necessariamente uma tradição unificada, mas diferentes lendas falavam que o mundo já havia sido criado 3 ou 4 vezes e sucessivamente destruído pelos deuses por causa dos crimes e pecados da humanidade. É interessante que numa dessas narrativas, os astecas afirmam que o primeiro sol, ou seja, a primeira era da humanidade, foi destruída num grande dilúvio, do qual apenas um casal se salvou, refugiado num tronco de árvore que boiou ao longo do dilúvio. Mas na principal tradição asteca, 4 eras, 4 sóis já existiram e foram destruídos. Mas os deuses, eles não queriam que a humanidade deixasse de existir. E pegando os restos, pegando os ossos dos homens que haviam perecido na 4ª era, os deuses fizeram algo inimaginável. Eles deram uma parte do seu próprio sangue, mas como aqui a nossa plataforma não gosta dessa palavra, a partir dela eu vou falar essência, e quando eu falar essência vocês entendem o que eu quero dizer. Os deuses deram uma parte da sua essência para que a humanidade conseguisse sobreviver nesta que é a 5ª e última era do mundo. Portanto, o 5º sol, que é do deus Huitzilopochtli, o grande sol dos astecas, é uma era marcada pelo sacrifício que os deuses fizeram de uma parte da sua força e do seu poder para que a humanidade pudesse viver. E por isso, se os deuses derramaram a sua própria essência pelos homens, os homens precisam retribuir uma parte da sua essência para os deuses. Senão, os deuses se enfraquecem e Huitzilopochtli, o grande sol, toda noite ele é atacado pela sua irmã Coyolxauhqui, que é a lua, e pela grande legião dos Tzitzimtli, que são as estrelas e que querem destruir o sol. E portanto, para que o sol que se sacrificou por nós não pereça, e com ele todo mundo, nós precisamos constantemente alimentar o sol com os nossos sacrifícios, com os sacrifícios da essência dos homens. Para um povo pagão,
que reconhece que o homem é obra-prima da criação, mas que não vê no homem a dignidade de imagem e semelhança de Deus, que não vê no homem uma pessoa resgatada pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que sacrifício melhor pode ser ofertado a um Deus do que imolar para ele o homem que é rei da criação? Portanto, os astecas acreditavam piamente que se eles não ofertassem homens e mulheres em sacrifício para o sol Huitzilopochtli, o sol se enfraqueceria, seria derrotado pela lua e pelas estrelas e um grande terremoto traria o fim do mundo, o fim da humanidade e o fim dos próprios deuses, mergulhando tudo no abismo do não ser. Portanto, o ato supremo de culto da religião asteca é o sacrifício humano. Os sacrifícios a Huitzilopochtli eram constantes. No apogeu do Império Azteca, dezenas de milhares de pessoas eram sacrificadas todo ano. Na inauguração do grande templo de Tenochtitlan, que é o templo maior de Huitzilopochtli, 20.000 vítimas foram ofertadas em sacrifício a esse deus. E aí nós podemos pensar, 20.000 vítimas, que triste, mas é uma estatística. Então deixa eu te contar como que era. Cada sacrifício é presidido por 6 sacerdotes que têm um hábito negro e o rosto pintado de negro, excetuando uma faixa branca que acompanha os lábios de um a outro canto do rosto. Os cabelos desgrenhados, espalhados. 6 sacerdotes que colocam a vítima no topo do Teocalli, que é o templo, sobre o Tercátulo, que é o altar, levemente inclinado para que o peito da vítima fique um pouco mais elevado e o resto do corpo pendente. Então 2 sacerdotes seguram as suas pernas, 2 os seus braços, o 5º sacerdote puxa a sua cabeça para trás, às vezes com uma tala de madeira, e o 5º sacerdote com uma faca de sílex ou com uma obsidiana faz rapidamente uma incisão no peito da vítima, introduz a sua mão lá, e quando ele retira a mão, lá está um coração, que é ofertado ao sol, depositado nos pés do ídolo Huitzilopochtli, que segundo uma antiquíssima tradição indígena e segundo comentários dos conquistadores espanhóis, esse ídolo às vezes falava, pedindo mais vítimas e mais sacrifícios. Então, a essência que saía desse coração era usada para aspergir os lábios do ídolo, as paredes do templo, e então ou ele podia ser consumido numa pira de fogo ou servir de alimento para os sacerdotes. A vítima era então jogada escadaria abaixo no templo, para ser recolhida pelo guerreiro que tinha capturado, porque as vítimas, via de regra, eram soldados dos reinos que os astecas invadiam, não para conquistar, mas unicamente para trazer novos cativos. No apogeu do Império Azteca, isso se chamavam guerras floridas, quando expedições militares eram feitas não para conquistar territórios, não para pegar espólios de guerra, mas única e exclusivamente para capturar vítimas a serem sacrificadas no grande templo de Huitzilopochtli. A cabeça da vítima era então cortada e ela era utilizada na construção dos Tzompantli, que são altares de cabeças, são grandes muros cujos tijolos são cabeças das vítimas sacrificadas. No grande templo de Tenochtitlan, os conquistadores espanhóis encontraram de 140 a 200 mil cabeças nos grandes Tzompantli astecas. Por fim, o guerreiro fica com o fêmur da vítima sacrificada para ser exposto na sua casa como um troféu de bravura, e a bravura militar asteca não está tanto em abater os inimigos, mas em capturar e entregar vítimas ao templo. E agora que o guerreiro ofertou a sua vítima ao templo e praticou seu ato de amor aos deuses, ele promove um grande banquete onde o corpo da vítima é consumido pelos seus amigos e familiares junto com o milho, mas o próprio guerreiro ele não se alimenta, porque ele praticou seu ato de amor aos deuses, praticou agora, alimentando seus amigos e familiares, um ato de amor ao próximo, porque ele é um homem de Huitzilopochtli, ele é um idealista que não busca o seu bem pessoal. Particularidades no calendário litúrgico extremamente complexo dos astecas e cultos a outros deuses como Tlaloc, Coatlicue, por exemplo, faziam com que o perfil das vítimas mudasse. Alguns deuses eram aplacados por mulheres, ou por crianças, ou por bebês. A mãe de Huitzilopochtli, a deusa serpente Coatlicue, era sobretudo cultuada através do sacrifício de mulheres grávidas. E por isso, não é de se estranhar que quando Hernán Cortés e 630 soldados espanhóis desembarcam nas praias do México, os povos vassalos,
os povos conquistados e frequentemente invadidos nas guerras floridas pelos astecas, esses povos veem os conquistadores grandes aliados, até porque os astecas temiam os espanhóis porque lembravam da lenda de Quetzalcoatl, um deus que nos primórdios teria habitado com a humanidade e teria ido embora, e um dia voltaria. Isso marcaria o fim do império, com a pele branca, pelos no rosto e roupas brilhantes como as armaduras dos conquistadores. Quando Hernán Cortés, em 1521, conquistou a capital Tenochtitlán, que era talvez a maior cidade do mundo, uma cidade com 200 mil habitantes, maior do que Londres, do que Paris, do que Roma, do que Madrid, Tenochtitlán foi conquistada por um exército de 100 mil homens liderados por Cortés. 99 mil desses soldados eram indígenas, eram soldados totonacs, eram tlaxcalas, eram texocãs, eram tribos que há décadas viam os seus filhos e suas mulheres capturadas e sacrificadas nas pirâmides astecas e que veem nos espanhóis libertadores que os auxiliam a derrubar essa grande Babilônia. Em 1521, o Império Azteca é conquistado para alegria e júbilo dos povos náhua vizinhos que tinham temor desse gigantesco jaguar que era o Império Azteca. Mas os próprios astecas não deixam por isso de serem filhos de Deus. E os espanhóis vão fazer missões procurando converter até mesmo esse povo tão extraordinariamente bárbaro. Acontece que essas missões vão ser via de regra muito mal sucedidas, uma parte da nobreza se converte, mas se converte pela metade, fica meio sincretista, o povo não se interessa via de regra pela religião, até que 10 anos depois da conquista, em 1531, um índio convertido, chamado já de Juan Diego, um índio viúvo, um índio sem filhos, um índio sem ninguém no mundo excetuando o tio dele, esse índio que trabalhava praticamente como escravo, era da mais baixa casta do mundo asteca. Esse índio é presenteado com a visão de Nossa Senhora de Guadalupe, que no meio da insegurança, da solidão, das dúvidas que esse índio passava, Nossa Senhora disse: "Não estou eu aqui que sou tua mãe?" E as aparições de Guadalupe que merecem um vídeo inteiro. E deixa aqui embaixo, eu quero um vídeo sobre Guadalupe. Se tiver 50 comentários, eu faço um vídeo específico sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Milagres que continuamente aconteceram, sobretudo no manto, né? A impressão de Nossa Senhora de Guadalupe no manto do índio Juan Diego deram início a uma gigantesca conversão em massa, porque a imagem de Guadalupe, pela sua simbologia, mostrava para os astecas que a mulher daquele manto era da mais alta nobreza, era virgem e era mãe. E a fé de Hernán Cortés, que não foi santo, mas foi um herói, que com uma marreta ele próprio destruiu o ídolo de Huitzilopochtli, aquele ídolo que falava e pedia mais vítimas naquele altar do templo, cujo odor, por causa dos sacrifícios, era tão intenso que os próprios conquistadores, aqueles homens tão bravos, passavam mal. Podiam chegar a desmaiar por causa do odor das vítimas desse demônio chamado Huitzilopochtli. O local onde a Virgem de Guadalupe apareceu não foi escolhido por acaso. Ela pediu que fosse construída uma igreja lá no Monte Tepeyac, onde Juan Diego a viu, que era um monte onde antes da conquista havia um lugar de culto para Coatlicue, a serpente, a mãe de Huitzilopochtli, que recolhia sacrifícios de mulheres grávidas e dos seus bebês para se alimentar delas. E ali, a Santíssima Virgem, que esmaga a cabeça da serpente, esmaga a mãe de Huitzilopochtli, esmaga a serpente Coatlicue e inicia a conversão de todo o povo asteca. E tem muitos outros segredos no manto de Guadalupe que eu vou explicar num vídeo completo. Se tiver mais de 50 comentários, quero um vídeo sobre Guadalupe.